Olá pessoal, povo de Deus, passando aqui para dar uma pequena palavra da parte de Deus para você. A palavra de Deus, ela é linda, maravilhosa, e quando nós seguimos ela de uma maneira sem nos desviar das coisas certas, sem ficar cometendo o pecado, seria tudo maravilhoso. Mas infelizmente o pecado ele já entrou na vida do ser humano lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis. Estava estudando aqui no livro de Provérbios de Salomão, filho de Davi. Salomão, filho de Davi. Davi teve 19 filhos e uma filha. Essa filha se chamou Tamar. Os filhos mais conhecidos de Davi foram Amon, que era o primogênito, e a história vai dizer que depois esse o filho primogênito que foi o que violentou a sua meia-irmã, a Tamar. Aí já entra o pecado na família. Daí a gente pode estar perguntando assim, mas por que está entrando o pecado na família de Davi? Lembra lá no início, quando Davi não quis ir para a guerra, ficou no palácio, ficou olhando a mulher no terraço tomando banho, talvez estivesse nua tomando banho, e ele ficou muito... aquilo acendeu uma vontade nele, na carne dele, que ele, como rei, ele mandou buscar aquela mulher que era casada com um soldado de guerra das batalhas que eles tinham junto. Até nesse dia era para Davi estar na batalha e não no palácio passeando. Então já começa por aí. Quando Deus manda a gente lutar, não é para ficar deitado, não é para ficar descansando. Tem momento, né, que Deus manda tu lutar. Então o que aconteceu? Lá nesse pecado, daí ele deitou com a Betseba, né, e acabou tendo um filho. Depois, antes disso, ele mandou matar, né, esse general de guerra que era do seu exército, lá mandou colocar ele na frente dos inimigos, para que morresse mesmo, para Davi poder ficar com a sua mulher. E isso aconteceu. Só que através disso vem os pecados para a vida e para a família de Davi. A palavra diz que seu primeiro filho que ele teve, que ele amou muito, que ele queria muito esse filho veio a falecer. E Davi teve muita tristeza, teve luto, não comia nada, enquanto seu filho estava doente. Depois que seu filho morreu, aí ele voltou à vida normal. E de novo falando da maldição que pega na família através do pecado. O que acontece? Depois que Davi teve seus filhos, 19 filhos e uma filha, fora outros filhos ainda que ele teve fora, menos conhecido, com as concubinas, né? Naquela época era normal ter várias mulheres e tal, era, entre aspas, permitido por Deus, não que Deus gostasse disso. Mas daí nós podemos ver que daí Aminon, ele estava apaixonado por essa irmã dele. Ele desejava muito essa irmã dele. Tanto é que ele planejou, inventou que estava doente, pediu para o rei, pedir para sua irmã ir lá fazer um bolo para ele durante a noite. E resumindo, daí ele acabou abusando dela. E ela era virgem, tudo. E mesmo assim ele mandou ela embora. Não quis nem ficar com ela, porque entrou a maldição na família. Em vez de gostar dela por ter ficado com ela, ele acabou mandando ela embora, despediu ela da sua casa. Mas só que o irmão de Aminon,
Absalão, acaba matando ele, porque entrou o ódio, porque ele tinha abusado da sua irmã. Isso se tornou uma maldição também a mais na sua família. Amém, irmão? Mais ou menos aqui para entender como a maldição ela entra na vida da gente através, às vezes parece de um simples pecado, mas que trouxe consequências, que depois de 2 anos que ele tinha violentado a sua meia irmã, Amon foi morto por Absalão. Amém?